A babá pediu para sair mais cedo, e o milionário viúvo disse: "Fique comigo esta noite." Ela só queria ir embora antes da chuva começar, mas quando ele apareceu na porta, com os olhos cheios de saudade e a voz baixa, disse algo que mudou tudo. "Não quero ficar sozinho de novo. Fique comigo esta noite." Se inscreva no canal para mais histórias tocantes, entre corações partidos e encontros inesperados. A chuva de julho batia forte contra as janelas do apartamento duplex, na Vila Madalena. Marina Santos ajeitou as mangas do casaco de lã barato enquanto observava a pequena Sofia, dormindo tranquilamente em sua cama decorada com unicórnios cor-de-rosa. Aos 24 anos, Marina havia se acostumado com o luxo que a cercava no trabalho, mas que jamais seria seu. "Dona Marina, posso tomar mais um copo de água?" Sofia murmurou, meio adormecida, seus cachos loiros espalhados pelo travesseiro de seda. "Claro, princesinha." Marina sorriu, enchendo o copo com água filtrada da garrafa térmica ao lado da cama. Era assim que Sofia a chamava desde o primeiro dia de trabalho, há 8 meses. A menina havia perdido a mãe, em um acidente de carro, quando tinha apenas 4 anos, e desde então Eduardo Mendes mergulhara completamente no mundo dos negócios. Marina verificou o relógio no celular. 19h30. Eduardo ainda não havia chegado da empresa, como de costume. Ela suspirou, lembrando-se da ligação que recebera mais cedo da mãe, Dona Conceição, lá em Poços de Caldas. "Marina, minha filha, a conta da farmácia está chegando amanhã e eu não sei como vou pagar os remédios este mês." A voz frágil da mãe ecoava em sua mente. Dona Conceição sofria de diabetes e pressão alta, e os medicamentos consumiam quase metade do salário que Marina ganhava como babá. O restante era dividido entre o aluguel do pequeno quarto, que dividia com 2 colegas na Zona Leste, transporte e alimentação. O barulho da fechadura eletrônica a tirou de seus pensamentos. Eduardo havia chegado. "Boa noite, Marina." Sua voz grave ecoou pela sala de estar. Mesmo após tantos meses trabalhando para ele, Marina ainda sentia um frio na barriga sempre que o via. Eduardo Mendes, aos 35 anos, carregava uma presença que preenchia qualquer ambiente. Alto, cabelos castanhos sempre bem penteados, terno impecável mesmo após um dia inteiro de trabalho. "Boa noite, senhor Eduardo." A Sofia já jantou e está dormindo. Ela perguntou se o senhor ia ler uma história antes de dormir. Eduardo afrouxou a gravata, passando a mão pelo rosto cansado. "Hoje não conseguirei. Tenho algumas ligações importantes para fazer ainda." Marina assentiu, acostumada com essa resposta. Nos 8 meses trabalhando ali, podia contar nos dedos as vezes que viu pai e filha interagindo além dos bom dia e boa noite corriqueiros. "Senhor Eduardo." Marina hesitou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. "Eu preciso de um favor. Será que eu poderia sair um pouquinho mais cedo hoje? Só hoje, eu prometo." Eduardo a olhou com curiosidade. Marina sempre foi pontual e dedicada, jamais havia pedido para alterar o horário. "Algum problema, Marina?" "É que minha mãe ligou. Ela precisa de mim para resolver umas coisas no banco antes que feche." A mentira saiu naturalmente. Na verdade, Marina havia marcado para fazer umas horas extras, limpando um escritório na Liberdade, para conseguir um dinheiro extra para os remédios da mãe. Eduardo observou a chuva que se intensificava lá fora. O apartamento, que normalmente o acolhia com seu silêncio familiar, de repente pareceu grande e vazio demais. As memórias de Isabel começaram a se agitar em sua mente. Ela também costumava ficar em casa, nas noites chuvosas como essa, esperando-o com um sorriso e uma xícara de café. "Marina," ele a chamou, quando ela já estava se dirigindo à porta. "Fique comigo esta noite." As palavras saíram antes que ele pudesse processá-las. Marina se virou surpresa, o rosto corado. "Senhor Eduardo, quero dizer..." Eduardo engoliu seco, percebendo como soou. "Você pode ficar um pouco mais? Podemos pedir uma pizza, assistir algo na TV. Eu pago as horas extras, é claro." Marina olhou para a chuva lá fora, depois para Eduardo. Havia algo diferente em seus olhos naquela noite. Uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto antes. Ela pensou na faxina extra, no dinheiro que perderia, mas também pensou em Eduardo, sozinho naquele apartamento imenso, cercado de fotos da esposa falecida que ele evitava olhar diretamente.
Tudo bem, eu fico. Essa máquina se aveva. O apartamento ganhou uma atmosfera diferente com a decisão de Marina. Eduardo afrouxou completamente a gravata e tirou o paletó, deixando-o sobre o sofá de couro italiano. Era a primeira vez que Marina o via tão humano. Pizza margherita está bom para você? Eduardo perguntou, já com o telefone na mão. Eu como qualquer coisa, senhor Eduardo. Obrigada. Eduardo. Ele a corrigiu suavemente. Pode me chamar apenas de Eduardo hoje à noite. Marina assentiu, ainda se sentindo deslocada. Sentou-se na ponta do sofá, mantendo as mãos cruzadas no colo. O apartamento era deslumbrante. Piso de madeira nobre, obras de arte nas paredes, uma vista privilegiada da cidade, tão diferente do pequeno cômodo que ela chamava de casa. Enquanto Eduardo fazia o pedido da pizza, Marina observou as fotografias espalhadas pelos móveis. Isabel era realmente linda, loira, elegante, sempre sorrindo. Em todas as fotos, Eduardo parecia mais jovem, mais leve. Ela era muito bonita, Marina comentou quando Eduardo voltou à sala. Isabel. Ele disse o nome como se fosse a primeira vez em muito tempo. Era médica pediatra. Conhecia todas as princesas da Disney de cor e salteado para entreter as crianças no hospital. Eduardo se sentou no outro extremo do sofá, mantendo distância respeitosa. A Sofia tem os olhos dela. E o gênio forte também. Eduardo sorriu pela primeira vez na noite. Isabel sempre dizia que nossa filha seria uma advogada ou uma revolucionária, não tinha meio termo. Marina riu baixinho. Ela definitivamente sabe o que quer. Ontem me convenceu que unicórnios eram cientificamente possíveis. Como assim? Ela disse que se os cientistas conseguiram clonar ovelhas, por que não poderiam criar um cavalo com chifre? Marina gesticulou, imitando o entusiasmo da menina. A lógica dela é impecável. Eduardo riu. Uma risada genuína que ressoou pelo apartamento. Marina percebeu como isso transformava seu rosto, suavizando as linhas de tensão ao redor dos olhos. A campainha tocou anunciando a chegada da pizza. Durante o jantar improvisado, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo perguntou sobre a família de Marina, e ela falou da mãe, dos irmãos mais novos que ainda estudavam, da cidade pequena onde cresceu. Poços de Caldas deve ser muito diferente de São Paulo, Eduardo observou. É outro mundo. Lá ainda existe a sensação de comunidade, sabe? Vizinho conhece vizinho. Todo mundo se preocupa com todo mundo. Marina pegou outro pedaço de pizza. Mas as oportunidades são limitadas, por isso vim para cá. E você pretende voltar? A pergunta pegou Marina desprevenida. Eu não sei. Depende de muita coisa. Minha mãe está doente, meus irmãos precisam terminar os estudos. Ela pausou. E você? Sempre viveu em São Paulo? Nasci aqui, mas Isabel e eu viajávamos muito. Ela adorava conhecer lugares novos. Eduardo olhou pela janela, onde a chuva começava a diminuir. Depois que ela morreu, parei de sair da cidade. Até mesmo de sair de casa quando não é para trabalhar. Deve ser muito difícil. Os primeiros meses foram os piores. Sofia ficava perguntando quando a mamãe ia voltar do hospital. Eduardo engoliu seco. Eu não sabia o que responder. Mergulhei no trabalho porque era a única coisa que fazia sentido. Marina observou a dor genuína em seus olhos. Mas a Sofia precisa do pai, não só do provedor. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. Marina se arrependeu imediatamente, temendo ter ultrapassado limites. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Você tem razão. Eu sei que tenho razão. Mas toda vez que olho para ela vejo Isabel e dói tanto que você prefere não olhar. Exato. Ele a encarou, surpreso com a compreensão dela. Como você sabe disso? Porque eu faço a mesma coisa com as fotos do meu pai. Ele morreu quando eu era adolescente, e por muito tempo evitei olhar para as fotografias. Marina dobrou as pernas no sofá, ficando mais confortável. Até que minha mãe me disse algo que nunca esqueci. O que foi? Ela disse que evitar a dor da saudade era também evitar a alegria das lembranças. Eu estava desperdiçando os momentos bons que poderiam me aquecer o coração. Eduardo ficou pensativo, absorvendo as palavras. Do quarto de Sofia chegou um chorinho baixo, provavelmente um sonho ruim. Eu vou lá. Marina se levantou automaticamente. Não. Eduardo se levantou também. Deixa eu ir.
Marina o observou caminhar pelo corredor em direção ao quarto da filha. Pela primeira vez em meses, Eduardo iria consolar Sofia pessoalmente, não apenas verificar se estava tudo bem da porta. Enquanto aguardava, Marina olhou ao redor da sala, notando detalhes que sempre passou despercebidos durante o trabalho. Uma guitarra encostada no canto. Seria de Eduardo? Livros de economia misturados com romances na estante. Uma foto pequena e discreta de Eduardo e Isabel no que parecia ser uma viagem ao interior. Ele estava com uma camisa simples. Ela usava um vestido florido, ambos sorridentes e descontraídos. 15 minutos depois, Eduardo voltou com um sorriso suave no rosto. Como ela estava? Pesadelo com monstros embaixo da cama. Mas consegui convencê-la de que o spray anti-monstros que você deixa no criado mudo é muito eficiente. Eduardo se sentou novamente, desta vez um pouco mais próximo. Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar de que ser pai é mais do que pagar as contas. A chuva havia parado completamente. Marina olhou o relógio. Já passava das 22 horas. Deveria ir embora, mas algo na atmosfera daquela noite a fazia querer ficar. Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. E você é feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo refletiu por um longo momento antes de responder. Eu não sei se sei mais o que é ser feliz. Nos últimos 2 anos, foquei em sobreviver, em manter a empresa funcionando, em garantir que Sofia tivesse tudo o que precisava. Felicidade parecia luxo. E hoje à noite, Eduardo a olhou nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho. O coração de Marina acelerou. Havia algo no ar, uma tensão deliciosa e assustadora ao mesmo tempo. Eu deveria ir embora, ela sussurrou, mas não fez menção de se levantar. Deveria. Eduardo concordou, mas também não se moveu. Eles ficaram assim, se olhando no silêncio confortável da madrugada paulistana que se aproximava, ambos sabendo que algo havia mudado irreversivelmente naquela noite. Marina acordou no sofá da sala, com uma manta de cachemir sobre o corpo. A luz dourada do sol matinal filtrava pelas cortinas, criando um ambiente acolhedor, que contrastava com a chuva da noite anterior. Ela se espreguiçou, desorientada por alguns segundos, até se lembrar de onde estava. A noite anterior voltou à sua memória como cenas de um filme. A conversa profunda, os risos compartilhados, o momento em que ambos adormeceram no sofá, assistindo a um filme antigo. Eduardo havia insistido para que ela ficasse, alegando que seria perigoso voltar para casa tão tarde. Bom dia, dona Marina. Sofia apareceu correndo pela sala, já vestida com um uniforme escolar. O papai disse que você dormiu aqui porque a chuva estava muito forte. Bom dia, princesinha. Marina se sentou, tentando arrumar os cabelos. É verdade, a chuva estava terrível mesmo. E você vai tomar café da manhã com a gente. O papai já fez panquecas. Sofia bateu palmas, animada. Ele nunca faz panquecas nos dias de semana. Marina olhou em direção à cozinha americana, onde Eduardo mexia algo na frigideira. Ele estava usando uma camiseta branca simples e jeans, tão diferente do executivo impecável que ela conhecia. Os cabelos estavam ligeiramente desalinhados, e ele assobiava baixinho uma música que ela não reconheceu. Bom dia, ele disse sem se virar, como se soubesse que ela estava olhando. Espero que tenha dormido bem. Desculpe por não ter oferecido o quarto de hóspedes, mas você parecia tão tranquila que não quis te acordar. Eu dormi ótimo, obrigada. Marina se levantou, dobrando a manta cuidadosamente. Mas eu deveria ter ido para casa. O que os vizinhos vão pensar? Eduardo finalmente se virou, uma espátula na mão e um sorriso no rosto. Os vizinhos nem sabem que você existe, Marina. Eu não costumo ter visitas. Sofia puxou Marina pela mão até a mesa de jantar, onde 3 pratos já estavam dispostos. Senta aqui do meu lado. O papai disse que hoje ele vai me levar na escola porque você deve estar cansada. Marina olhou para Eduardo surpresa. Ele nunca levava Sofia à escola. Sempre deixava essa tarefa para ela ou para o motorista. Tenho uma reunião importante só às 10, Eduardo explicou servindo as panquecas. Pensei em aproveitar para passar mais tempo com a Sofia. Durante o café da manhã, Marina observou a dinâmica entre pai e filha. Eduardo estava visivelmente se esforçando para ser mais presente, perguntando sobre as aulas, os amigos, os desenhos favoritos de Sofia. A menina, por sua vez,
estava radiante com a atenção do pai. Papai, a dona Marina sabe fazer tranças francesas. Ela pode fazer no meu cabelo amanhã? Sofia perguntou, a boca cheia de panqueca com mel. Pode, se ela quiser, Eduardo respondeu, olhando para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Após o café, enquanto Eduardo se arrumava para levar Sofia à escola, Marina foi até a cozinha para lavar a louça. Era um hábito. Sempre ajudava nas tarefas domésticas, mesmo não sendo sua obrigação. Você não precisa fazer isso, Eduardo disse, aparecendo na cozinha já vestido com outro terno impecável. Eu sei, mas gosto de ajudar. Marina enxaguou o último prato. Eduardo, sobre ontem à noite, foi bom. Ele a interrompeu suavemente. Muito bom. Fazia tempo que eu não conversava de verdade com alguém. Para mim também. Eles ficaram se olhando por um momento, até Sofia aparecer com a mochila nas costas. Papai, vamos? Eu quero mostrar para a professora o desenho que eu fiz da nossa família. Marina sentiu o coração apertar. Que desenho seria esse? Como Sofia a incluiria na composição familiar? Que desenho, princesinha? Eduardo perguntou, pegando as chaves do carro. É surpresa. Mas tem eu, você, a mamãe no céu e a dona Marina cuidando de nós aqui embaixo. Sofia falou com a naturalidade típica das crianças, sem perceber o impacto de suas palavras. Eduardo e Marina trocaram um olhar carregado de significado. A menina havia criado sua própria versão de família, incluindo Marina de uma forma que tocou profundamente ambos os adultos. Depois que saíram, Marina ficou sozinha no apartamento pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali. Sempre chegava depois que Eduardo já havia saído e ia embora antes dele voltar. Ver o espaço pela manhã, com a luz natural iluminando cada canto, dava uma perspectiva completamente diferente. Ela caminhou até a varanda, que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. São Paulo acordava lentamente, o trânsito intenso, as pessoas correndo para o trabalho, a vida pulsando lá embaixo. Por um momento, Marina se permitiu imaginar como seria viver ali, fazer parte daquela rotina, daquela família. O celular tocou, tirando-a dos devaneios. Era a mãe. Marina, minha filha, conseguiu resolver a situação dos remédios? Marina fechou os olhos, lembrando-se da mentira da noite anterior. Consegui, mãe. Pode ficar tranquila. Que bom, minha querida. Você é um anjo na vida da sua velha mãe. Depois de desligar, Marina sentiu o peso da responsabilidade voltar aos ombros. Por algumas horas, havia se esquecido das preocupações financeiras, da distância da família, das diferenças sociais que a separavam do mundo de Eduardo. Mas a realidade sempre cobrava seu preço. Ela estava terminando de arrumar a sala quando ouviu a chave na fechadura. Eduardo havia voltado. Como foi na escola? Marina perguntou assim que ele entrou. Sofia estava eufórica. Apresentou-me para todas as professoras como se fosse a primeira vez que eu aparecia lá. Eduardo sorriu, mas havia uma ponta de melancolia em sua voz. O que, para ser honesto, quase era verdade. As coisas vão mudando aos poucos. Espero que sim. Eduardo se aproximou dela. Marina, eu queria falar sobre ontem à noite. O coração de Marina acelerou. Claro, foi especial para mim. Fazia muito tempo que eu não me sentia conectado com alguém assim. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Mas eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Você trabalha aqui, e eu entendo se quiser manter as coisas profissionais. Marina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade por trás da formalidade. E se eu não quiser manter as coisas apenas profissionais? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e receios. Não podemos, Marina. As palavras saíram da boca de Eduardo com menos convicção do que ele gostaria. Seria complicado demais. Marina sentiu uma pontada de desilusão, mas assentiu com compreensão. Você tem razão, foi apenas um momento. Não foi apenas um momento. Eduardo se aproximou mais, diminuindo a distância entre eles. Foi muito mais do que isso, mas eu tenho Sofia para pensar. E você tem seus objetivos, sua família. Somos de mundos muito diferentes. Mundos diferentes, Marina repetiu, o tom levemente amargo. O eterno clichê do rico e da pobre, não é? Não é isso. Eduardo passou a mão pelos cabelos frustrado. É que eu não quero te machucar.
Não quero que você pense que estou me aproveitando da situação. Marina o encarou diretamente. Eduardo, eu sou uma mulher adulta. Sei muito bem o que sinto e o que quero. Não precisa me proteger de mim mesma. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento tenso. Era seu secretário, lembrando-o de uma reunião importante. A vida real cobrava seu tributo novamente. Preciso ir, ele disse, visivelmente contrariado. Mas esta conversa não terminou aqui. Depois que Eduardo saiu, Marina se sentiu confusa e um pouco perdida. As próximas horas se arrastaram enquanto ela organizava brinquedos de Sofia e preparava o lanche para quando a menina voltasse da escola. No final da tarde, uma ligação inesperada mudou o rumo do seu dia. Era Carla, sua melhor amiga da época da escola, que agora morava em São Paulo. Marina, que saudade, menina, você sumiu do mapa. Oi, Carla, é que o trabalho tem tomado muito tempo. Trabalho, trabalho, você precisa viver um pouco também. Que tal sairmos hoje à noite? Tem uma festa de aniversário de um pessoal da minha empresa. Ambiente descontraído, gente bonita, música boa. Marina hesitou. Fazia meses que não saía para se divertir. Não sei, Carla. Não tenho roupa para a festa e... Nada de desculpas. Você pode pegar emprestado algo meu. Vamos, Marina, você precisa disso. 2 horas depois, Marina se olhava no espelho do apartamento que Carla dividia com outras 2 meninas na Vila Madalena. O vestido preto emprestado caía perfeitamente em seu corpo e com um pouco de maquiagem ela se sentia mais confiante. A festa era em um bar elegante na região dos Jardins. O ambiente estava animado, com música ao vivo e pessoas da idade de Marina se divertindo sem preocupações aparentes. Por algumas horas ela conseguiu se desconectar dos problemas e apenas curtir o momento. Você está linda hoje à noite, disse um rapaz moreno que se aproximou durante uma pausa da banda. Sou Ricardo. Trabalho com publicidade. Marina sorriu educadamente. Ricardo era bonito, bem vestido, do tipo que suas amigas considerariam um bom partido. Eles conversaram por alguns minutos sobre trabalho, hobbies, planos para o futuro. Ele era interessante, engraçado, disponível. E Marina não sentia absolutamente nada. Quer dançar? Ricardo estendeu a mão. Por que não? Na pista de dança, enquanto Ricardo a segurava pela cintura e sussurrava algo engraçado em seu ouvido, Marina se pegou pensando em Eduardo, em como ele havia ficado mais próximo dela naquela manhã, em como seus olhos se acendiam quando sorria, em como sua presença preenchia qualquer ambiente. Você está distante, Ricardo observou. Tem alguém especial na sua vida? É complicado, Marina respondeu honestamente. Os melhores sempre são. Por volta das 11 da noite, Marina decidiu voltar para casa. Ricardo ofereceu carona, mas ela preferiu pegar um Uber. Precisava de alguns minutos para pensar. Durante o trajeto até seu pequeno apartamento na Zona Leste, Marina refletiu sobre sua situação. Eduardo estava certo. Eles eram de mundos diferentes. Ele frequentava restaurantes que custavam o salário mensal dela. Viajava para lugares que ela só conhecia por fotos na internet. Movia-se em círculos sociais onde ela jamais se encaixaria. Mas havia uma conexão entre eles que transcendia essas diferenças. Uma compreensão mútua, uma química que ela nunca havia sentido com ninguém. Chegando em casa, encontrou suas 2 colegas de quarto assistindo a um filme na pequena sala. Elas fizeram perguntas sobre a festa. Queriam saber se ela havia conhecido alguém interessante. Conheci sim, Marina respondeu. Mas meu coração já está ocupado com alguém impossível. Na manhã seguinte, Marina chegou ao apartamento de Eduardo como sempre, pontualmente às 7 horas. Sofia a recebeu com um abraço entusiasmado. Dona Marina, você sumiu ontem à noite. O papai disse que você tinha saído com amigas. Saí sim, princesinha. Fazia tempo que eu não me divertia um pouco. E foi legal? Marina olhou em direção à cozinha onde Eduardo preparava o café da manhã. Ele estava mais formal naquela manhã, mantendo a distância respeitosa de sempre. Foi interessante, Marina respondeu diplomaticamente. Durante o café, a atmosfera estava ligeiramente tensa. Eduardo foi educado como sempre, mas havia uma frieza que não existia no dia anterior. Marina se perguntou se ele estava arrependido da conversa que tiveram. Depois que Sofia saiu para a escola com o motorista, Eduardo tinha uma reunião muito cedo. Os 2 ficaram sozinhos novamente.
Como foi sua noite? Eduardo perguntou, fingindo casualidade enquanto organizava alguns papéis. Boa. Saí com uma amiga, conheci algumas pessoas. Marina decidiu ser direta. Conheci um rapaz muito interessante, na verdade. Eduardo parou de mexer nos papéis. Ah, que bom para você. Você não parece achar bom. Por que eu acharia ruim? Você tem direito de conhecer pessoas, de ser feliz. Eduardo a encarou. Aliás, acho ótimo. Assim você pode seguir sua vida sem complicações. Complicações como você? Eduardo não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava mais baixa, carregada de uma emoção que ele tentava controlar. Marina, você é jovem, bonita, inteligente. Tem toda uma vida pela frente. Não deve desperdiçar tempo com alguém como eu. Alguém como você? Um homem gentil, inteligente, que está tentando ser um pai melhor? Que crime terrível você cometeu, Eduardo? Eu sou viúvo com uma filha pequena. Sou 12 anos mais velho que você. Movimento bilhões de reais enquanto você luta para pagar os remédios da sua mãe. Eduardo se aproximou dela. Não importa o que sintamos, essas diferenças não vão desaparecer. Marina sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas não as deixou cair. Então você sentiu alguma coisa? Senti. Sinto. Eduardo admitiu. Mas isso não muda nada. Muda tudo. Marina se aproximou dele determinada. Porque eu também sinto. E por mais que seja assustador, por mais que seja complicado, é real. Eles ficaram se olhando, o ar carregado de tensão e desejo reprimido. Eduardo estendeu a mão, quase tocando o rosto de Marina, mas recuou no último segundo. Não podemos fazer isso com Sofia. Ela já se afeiçoou muito a você. Se as coisas derem errado, e se derem certo? A pergunta ficou suspensa no ar quando o telefone de Eduardo tocou novamente. Era sua secretária, informando que seus sócios já estavam na empresa, aguardando uma reunião importante. Eduardo pegou o paletó, visivelmente dividido entre a responsabilidade profissional e a vontade de continuar aquela conversa. Marina. Vai, Eduardo. Seus negócios são importantes. Marina se afastou, criando distância física e emocional. E obrigada por ser honesto comigo. Eduardo partiu para o trabalho com o coração pesado, deixando Marina sozinha com seus pensamentos e a crescente certeza de que estava se apaixonando por um homem que considerava o amor entre eles impossível. Os próximos dias se passaram numa dança estranha entre Marina e Eduardo. Durante o dia, mantinham a cortesia profissional de sempre, mas havia uma tensão palpável no ar, olhares que duravam mais do que deveriam e conversas interrompidas assim que Sofia aparecia. Marina tentava se focar nas necessidades da menina, mas percebia que Eduardo estava deliberadamente evitando ficar sozinho com ela. Ele saía mais cedo para o trabalho e chegava mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões importantes e viagens de negócios. A dona Marina está triste, papai. Sofia comentou numa quinta-feira de manhã, enquanto Eduardo tomava café rapidamente antes de sair. Ela sorri menos e fica olhando pela janela. Eduardo quase engasgou com o café. Por que você acha isso, pequena? Porque eu conheço o sorriso verdadeiro da dona Marina e ela não está fazendo o sorriso verdadeiro. A observação da filha o perseguiu durante todo o dia. Em reuniões importantes, sua mente vagava para o apartamento, imaginando Marina cuidando de Sofia, preparando o lanche, ajudando com a lição de casa. Tarefas simples que ela executava com tanto carinho que transformaram a casa em um lar novamente. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo que o usual. Encontrou Marina na cozinha, preparando o jantar de Sofia, que assistia desenhos na sala. Preciso falar com você, ele disse, sua voz mais séria do que o habitual. Marina sentiu o estômago apertar. Claro. Recebi uma proposta de trabalho hoje. Uma empresa em Campinas está precisando de um consultor financeiro por 6 meses. O salário é 3 vezes o que eu te pago aqui. Marina parou de mexer o molho do macarrão. Eduardo, eu conheço o dono da empresa. É uma pessoa séria, família estruturada. Eles têm 2 filhos pequenos e estavam procurando alguém de confiança para cuidar das crianças. Pensei em você. Você está tentando se livrar de mim? Eduardo se aproximou, mas manteve distância segura. Estou tentando fazer o que é melhor para você. Com esse salário, você conseguiria juntar dinheiro suficiente para abrir o seu próprio negócio, talvez uma escolinha infantil como você sempre sonhou.
Marina se virou para encará-lo, os olhos brilhando com uma mistura de dor e indignação. E você achou que podia decidir o que é melhor para mim sem nem me consultar? Eu só pensei que... Você pensou errado. Marina desligou o fogão com mais força do que necessário. Eu não sou uma boneca que você pode mover de um lugar para outro conforme sua conveniência. Marina, não é isso. É que você está com medo. Ela o interrompeu. Medo de admitir que sente algo por mim, medo de que Sofia se afeiçoe ainda mais, medo de sair da sua zona de conforto. Eduardo ficou em silêncio, sabendo que ela tinha razão. E sabe o que é pior? Marina continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Você está usando nossa diferença social como desculpa para não enfrentar seus sentimentos. Como se eu fosse burra demais para entender os riscos ou decidir por mim mesma. Eu nunca disse isso. Não precisou. Suas atitudes dizem tudo. Marina tirou o avental jogando-o sobre a bancada. Sofia já jantou. O macarrão está quase pronto. Boa noite, Eduardo. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à saída, mas Eduardo a segurou pelo braço suavemente. Marina, espera. O que, Eduardo? Vai me dar mais conselhos sobre como eu deveria viver minha vida? Eu estava com medo, ele admitiu, sua voz baixa. Você tem razão. Estou aterrorizado com o que sinto por você. Marina se virou para ele, vendo a vulnerabilidade estampada em seu rosto. Faz 2 anos que eu me fechei para tudo e todos. Focava apenas no trabalho e na Sofia. Era mais seguro assim. Não havia riscos de me machucar novamente. Eduardo soltou o braço dela, passando a mão pelos cabelos. Aí você apareceu e bagunçou tudo. Desculpa por incomodar. Não é isso. Você me fez lembrar como é estar vivo de verdade. Como é rir sem culpa, conversar até tarde da noite, sentir o coração acelerar quando alguém entra na sala. Eduardo a encarou intensamente. E isso me apavora. Marina sentiu sua resistência diminuir, mas ainda estava magoada. Então sua solução é me mandar embora? Minha solução é tentar fazer o que é certo. E quem decide o que é certo? Você? Eduardo não respondeu. Naquele momento, Sofia apareceu na cozinha interrompendo a tensão. Por que vocês estão brigando? A menina olhou de um para o outro com preocupação. Não estamos brigando, princesinha. Marina se abaixou para ficar na altura da menina. Às vezes os adultos discordam sobre algumas coisas, mas não é nada demais. Mas você vai embora? Você está com cara de quem vai embora. Marina olhou para Eduardo, que desviou o olhar. Eu não vou a lugar nenhum hoje, tá bom? Que tal terminarmos seu desenho antes de dormir? Depois que Sofia foi para a cama, Marina voltou à cozinha para terminar de limpar tudo. Eduardo ainda estava lá, sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos. Marina, sim? Você rejeitaria a proposta de Campinas? Marina parou de lavar a louça, refletindo sobre a pergunta. O dinheiro seria realmente tentador, e a oportunidade profissional era excelente. Depende, ela respondeu finalmente. De quê? De saber se você está me oferecendo essa oportunidade porque se importa comigo ou porque quer se livrar de um problema. Eduardo se levantou e se aproximou dela. Eu me importo, mais do que deveria. Então me deixa decidir o que é melhor para mim. Me deixa escolher ficar mesmo sabendo dos riscos. E se derrubarmos tudo? E se machucamos Sofia no processo? Marina se virou para encará-lo, secando as mãos no pano de prato. E se não derrubarmos? E se construirmos algo lindo juntos? Eduardo estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Marina fechou os olhos, aproveitando o contato que havia desejado durante toda a semana. Você é corajosa demais para o seu próprio bem, ele murmurou. E você é medroso demais para o seu. Eles ficaram assim, próximos, mas não o suficiente, desejando mais, mas contidos pelas circunstâncias. O momento foi interrompido pelo celular de Marina. Era sua mãe, ligando de Poços de Caldas. Oi, mãe. Marina, minha filha, desculpa ligar tarde, mas preciso te contar uma coisa importante. A voz de Dona Conceição estava diferente, preocupada. Marina sentiu o coração apertar. O que foi, mãe? É sobre os exames que eu fiz semana passada. O médico quer me ver urgente amanhã cedo. Disse que precisa conversar pessoalmente sobre os resultados. Marina se afastou de Eduardo, a preocupação tomando conta de seus pensamentos. Mãe, você quer que eu vá aí? Posso pegar o ônibus hoje à noite?
Não, filha, não precisa se desesperar ainda. Pode ser que não seja nada demais, mas eu queria te avisar caso precise de você nos próximos dias. Depois de desligar, Marina ficou parada, absorvendo a notícia. Eduardo se aproximou. Tudo bem? Minha mãe. Pode ser que ela precise de mim nos próximos dias. Vai para Poços de Caldas. Se for necessário, sim. Eduardo assentiu, compreensivo. Claro, família em primeiro lugar. Marina o olhou, percebendo a ironia da situação. No momento em que finalmente estavam começando a se abrir um para o outro, a vida os separava novamente. Eduardo, sobre nossa conversa, vamos deixar para depois, ok? Agora você precisa se concentrar na sua mãe. Marina assentiu, pegando a bolsa novamente. Desta vez, Eduardo não tentou impedi-la de sair. Na porta, ela se virou uma última vez. Aquela proposta de Campinas, você ainda tem o contato? O coração de Eduardo apertou. Tenho. Por quê? Talvez seja melhor eu considerar mesmo. Campinas é mais perto de Poços de Caldas. Se minha mãe precisar de mim... Eduardo assentiu, tentando esconder a decepção. Eu entendo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marina. Depois que ela saiu, Eduardo ficou sozinho na cozinha, olhando pela janela à noite paulistana. Havia conseguido o que queria, uma desculpa para manter distância. Então, por que se sentia tão vazio? Na manhã seguinte, Marina chegou ao apartamento com olheiras profundas e uma preocupação visível estampada no rosto. Havia passado a madrugada acordada, pensando na mãe e na conversa com Eduardo. Sofia percebeu imediatamente que algo estava diferente. Dona Marina, você está doente? A menina tocou a testa dela com a mãozinha, como havia visto os adultos fazerem. Não, princesinha. Só estou um pouco preocupada com a vovó Conceição. A vovó que mora longe daqui? Ela está dodói? Marina se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. Pode ser. Ela vai no médico hoje para saber. Meu papai sempre diz que os médicos são muito inteligentes e conseguem curar quase tudo. Sofia disse com a sabedoria inocente das crianças. A vovó vai ficar boa. Eduardo apareceu na sala já vestido para trabalhar, mas observou a interação entre as duas com atenção. Havia algo diferente na atmosfera daquela manhã. Bom dia, ele disse, dirigindo-se principalmente a Marina. Alguma novidade sobre sua mãe? Ela vai no médico às 9 horas. Disse que me liga assim que sair da consulta. E se for necessário, você vai para lá hoje mesmo? Marina assentiu. Já separei algumas coisas na minha bolsa, por precaução. Eduardo observou a mochila de viagem encostada na parede e sentiu uma pontada estranha no peito. A possibilidade de Marina partir parecia mais real e imediata. Papai, se a dona Marina for viajar, quem vai cuidar de mim? Sofia perguntou com a franqueza típica das crianças. Eu vou cuidar de você, pequena. Mas você não sabe fazer trança francesa e nem conhece a receita do sanduíche de queijo quente especial da dona Marina. Eduardo sorriu apesar da situação. Vou ter que aprender então. Depois que Sofia saiu para a escola, Eduardo e Marina ficaram sozinhos mais uma vez. A tensão da noite anterior havia sido substituída por uma preocupação genuína. Marina, se você precisar viajar, não se preocupe com nada aqui. Eu dou um jeito. Obrigada. E sobre a proposta de Campinas, esqueça isso agora. Foque na sua família. Marina o olhou com surpresa. Era a primeira vez que Eduardo colocava os sentimentos dela acima de suas próprias conveniências. O celular de Marina tocou. Era sua mãe. Alô, mãe, como foi na consulta? Eduardo observou o rosto de Marina mudando de expressão. Primeiro apreensão, depois alívio e finalmente alegria. Que bom, mãe. Que alívio. Sim, eu estava muito preocupada. Não precisa se desculpar. Foi melhor prevenir mesmo. Tá bom, eu te ligo mais tarde. Beijo. Boas notícias? Eduardo perguntou assim que ela desligou. As melhores possíveis. Os exames estavam normais. A medicação está funcionando bem. O médico só queria ajustar algumas dosagens e conversar sobre prevenção. Marina suspirou aliviada. Minha mãe disse que se sentiu idiota por me preocupar à toa. Não foi à toa. Foi amor. As palavras saíram naturalmente e ambos ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o peso da palavra amor no ar. Eduardo, eu sei, precisamos conversar. Ele olhou o relógio. Tenho uma reunião importante às 10. Mas que tal jantarmos juntos hoje? Só nós dois. Sofia pode ficar com a Lourdes.
Marina ficou surpresa. Lourdes era a faxineira que vinha 2 vezes por semana, mas Eduardo nunca a havia deixado cuidar de Sofia à noite. Você tem certeza? Tenho. Já faz tempo que devíamos ter essa conversa direito, sem interrupções. O dia se arrastou para Marina, que oscilava entre expectativa e nervosismo. Qual seria o rumo que Eduardo queria dar para a situação? Ele iria insistir na proposta de Campinas, ou finalmente admitiria que havia algo entre eles que valia a pena explorar? No final da tarde, quando Sofia voltou da escola, Eduardo chegou mais cedo do que o habitual com uma novidade. Lourdes vai fazer companhia para você hoje à noite, pequena. O papai e a dona Marina vão sair para conversar sobre trabalho. Trabalho é muito chato. Sofia fez uma careta. Por que vocês não podem conversar aqui? Às vezes é melhor conversar em lugares diferentes. Eduardo explicou pacientemente. Às 8 da noite, Eduardo e Marina estavam sentados em um pequeno restaurante italiano na Vila Madalena. Eduardo havia escolhido propositalmente um lugar mais reservado e aconchegante, longe dos restaurantes sofisticados que costumava frequentar. Obrigada por escolher um lugar assim, Marina disse, olhando ao redor do ambiente acolhedor. Por que você diz isso? Porque você poderia ter escolhido algum lugar intimidador para me lembrar das nossas diferenças, mas escolheu um lugar onde eu me sinto confortável. Eduardo sorriu. Eu não quero te intimidar, Marina. Nunca quis isso. Então o que você quer? Eduardo brincou com a taça de vinho tinto antes de responder. Honestamente, eu quero te conhecer melhor. Quero saber mais sobre seus sonhos, seus medos, suas histórias. Quero te fazer rir como você fez comigo naquela noite chuvosa. E depois? Depois, não sei. E talvez seja essa a questão. Eu sempre planejei tudo na minha vida. Carreira, casamento, família. Depois que Isabel morreu, voltei a planejar tudo para evitar surpresas. Mas você, ele a olhou nos olhos. Você foi a surpresa mais bonita que eu não sabia que estava esperando. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, me deixa terminar. Eu sei que somos diferentes. Eu sei que minha vida é complicada. Que Sofia precisa estar em primeiro lugar sempre. Que o mundo onde eu vivo pode ser cruel com pessoas que não nasceram nele. Eduardo se inclinou para a frente. Mas também sei que nos últimos meses você transformou minha casa em um lar. Que Sofia nunca foi tão feliz quanto tem sido com você por perto. E que eu não consigo parar de pensar em você. Que acordo querendo te ver. Que durante as reuniões mais importantes fico me perguntando o que você e Sofia estão fazendo. Que venho dirigindo para casa com mais pressa só para chegar logo e conversar com você. Marina sentiu os olhos marejarem. Você sabe que eu sinto o mesmo. Eu estava esperando que sim. Eles sorriram um para o outro, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tensão no ar, apenas possibilidades. Então o que fazemos agora? Marina perguntou. Agora vamos devagar. Vamos nos conhecer melhor. Vamos deixar Sofia se acostumar gradualmente com a ideia de que talvez eu possa ser feliz de novo. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. Vamos construir algo novo, no nosso ritmo. E se não der certo? E se der? Marina riu, reconhecendo suas próprias palavras. Touché. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Aquela noite que você saiu com sua amiga, aquele rapaz que você conheceu... Ricardo. Marina sorriu, percebendo um toque de ciúme na voz de Eduardo. Ele era interessante, bonito, disponível. Eduardo tentou esconder o desconforto. Mas eu passei a noite inteira pensando em você, Marina completou. Comparando tudo que ele dizia com nossas conversas, sentindo falta do jeito que você ri, da forma como você olha para mim quando pensa que eu não estou vendo. Eu não sou muito discreto mesmo. Nem um pouco. Eles riram juntos, e Eduardo sentiu algo que não experimentava há 2 anos. Esperança no futuro. Tem mais uma coisa, Eduardo disse quando terminaram a sobremesa. Diz. Aquela proposta de Campinas, eu liguei hoje de manhã e disse que você não estava interessada. Sem me consultar de novo, Eduardo fez uma careta. Eu tenho essa mania mesmo. Desculpa. Da próxima vez me consulta primeiro. Mas... Marina sorriu. Obrigada. Eu não queria ir mesmo. Por que não? Era uma ótima oportunidade. Porque meu coração está aqui. Com vocês dois. Eduardo levantou a mão dela até os lábios, beijando delicadamente suas juntas. Que bom.
Porque o meu também está. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica para o apartamento de Eduardo. Oficialmente, Marina continuava sendo a babá de Sofia, mas extraoficialmente, ela e Eduardo estavam explorando cuidadosamente os sentimentos que haviam admitido um para o outro. Pequenos gestos marcavam essa mudança. Eduardo chegava em casa mais cedo, jantavam juntos os três com mais frequência, e nas noites em que Sofia dormia cedo, eles conversavam na varanda enquanto bebiam vinho e observavam as luzes de São Paulo. Papai está mais feliz, Sofia comentou numa tarde de sábado, enquanto Marina a ajudava a montar um quebra-cabeças. Ele está sorrindo mais e não fica mais olhando para o telefone o tempo todo. Marina sorriu. Que bom, não é? Quando os papais estão felizes, toda a família fica feliz. E você, dona Marina, você está feliz aqui com a gente? A pergunta simples da menina tocou profundamente Marina. Muito feliz, princesinha. Mais feliz do que já fui na vida. Então você nunca vai embora? Marina hesitou. Era uma promessa difícil de fazer, considerando todas as incertezas que ainda cercavam sua relação com Eduardo. Eu vou ficar enquanto vocês precisarem de mim e me quiserem aqui. Ela respondeu diplomaticamente. Eu vou querer para sempre. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Eduardo encontrou Marina na cozinha preparando um lanche para ele. Você não precisa fazer isso, ele disse, mas aceitou o sanduíche gratefully. Eu sei, mas gosto de cuidar de você. Marina se sentou ao lado dele no balcão. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você explica Isabel para Sofia? Quero dizer, ela pergunta sobre a mãe? Eduardo ficou pensativo por um momento. No começo, perguntava muito. Onde a mamãe estava quando ia voltar? Por que não podia visitá-la no hospital como antes? Ele suspirou. Eu não sabia o que dizer. Acabava mudando de assunto ou inventando desculpas. E agora? Agora converso com ela sobre a mãe. Conto histórias, mostro fotos, explico que a mamãe está no céu, mas continua amando ela muito. Sofia parece mais tranquila quando falo abertamente sobre Isabel. Marina assentiu. Ela mencionou hoje que desenhou a família dela para a escola. Disse que colocou você, ela, Isabel no céu, e eu cuidando de vocês aqui. Como você se sentiu sobre isso? Honrada e um pouco assustada. Marina olhou para ele. E se Sofia criar expectativas que não conseguimos cumprir? Eduardo pegou a mão dela. Sofia é uma criança inteligente. Ela entende mais do que imaginamos. E além disso, não estamos prometendo nada que não possamos cumprir, estamos? Não? Marina, eu estou falando sério sobre nós. Não é algo passageiro para mim. O coração de Marina se encheu de calor. Para mim também não. Então vamos continuar construindo isso um dia de cada vez. Na segunda-feira seguinte, Marina teve uma surpresa. Eduardo chegou em casa no meio da tarde com uma proposta inesperada. Que tal um passeio, os três juntos? Aonde? Ibirapuera. Sofia adora o parque e pensei que seria bom sairmos um pouco deste apartamento. Marina ficou surpresa. Era a primeira vez que Eduardo sugeria uma atividade familiar em público. Você tem certeza? E se alguém conhecido te vir? E se vir? Não posso sair com minha filha e... Eduardo pausou, procurando as palavras certas. E sua babá? Marina completou, um pouco de amargura na voz. E a mulher que estou conhecendo melhor. Eduardo corrigiu suavemente. O passeio no Ibirapuera foi revelador. Sofia estava eufórica por ter os dois adultos que mais amava, dedicando atenção exclusiva a ela. Correram pelo gramado, alimentaram os patos no lago, compraram algodão doce de um vendedor ambulante. Marina observou Eduardo interagindo com Sofia e viu um homem completamente diferente do executivo sério que ela conhecia. Ele corria atrás da filha, fazia vozes engraçadas para imitar os patos, riu quando Sofia conseguiu convencê-lo a experimentar o algodão doce que deixou seus dedos pegajosos. Papai, você pode empurrar meu balanço? Sofia pediu quando chegaram ao playground. Enquanto Eduardo empurrava Sofia no balanço, Marina se sentou em um banco próximo para observar. Uma senhora idosa sentou-se ao seu lado. Que família linda vocês têm, a senhora comentou sorrindo. A menina tem os olhos do pai e o sorriso da mãe. Marina ficou sem reação por um momento. Ah, eu não sou... Desculpe, não quis ser intrometida. É que vocês parecem tão felizes juntos. Depois que a senhora se afastou, Marina ficou pensando no comentário.
Para um observador externo, eles realmente pareciam uma família. A naturalidade com que interagiam, o carinho evidente entre todos, a felicidade genuína de Sofia. No que você está pensando? Eduardo perguntou, sentando-se ao lado dela enquanto Sofia brincava no escorregador. Nada demais. Só aproveitando o momento. Foi bom sair, não foi? Foi ótimo. Sofia está radiante. Ah, é você. Marina olhou para ele, vendo a ansiedade disfarçada por trás da pergunta casual. Eu também estou radiante. Eduardo sorriu e, sem pensar duas vezes, segurou a mão dela. Um gesto simples, mas que representava muito para ambos. Papai, Dona Marina, venham ver o que eu encontrei! Sofia gritou do outro lado do playground. Eles se levantaram de mãos dadas e caminharam em direção à menina, que havia encontrado uma família de gatos dormindo embaixo de uma árvore. Eles estão dormindo juntinhos porque se amam. Sofia explicou com a sabedoria inocente das crianças. Igual vocês dois. Eduardo e Marina se entreolharam, surpresos com a observação direta da menina. Como assim, princesinha? Marina perguntou. Vocês ficam se olhando com olhos de coração, igual nos filmes da Disney. E vocês sorriem diferente quando estão juntos. Sofia. Eduardo começou, não sabendo bem como abordar a situação. Está tudo bem, papai. Eu gosto quando você está feliz. E eu gosto muito da Dona Marina. Sofia olhou para Marina. Você pode ser minha nova mamãe? A pergunta caiu como uma bomba. Marina sentiu o rosto corar e Eduardo ficou visivelmente desconcertado. Sofia, meu amor, essas coisas são mais complicadas. Eduardo tentou explicar. Por que são complicadas? Vocês se gostam, eu gosto de vocês dois. A Dona Marina cuida de mim como uma mamãe cuida. Sofia cruzou os bracinhos. Parece simples para mim. Marina se ajoelhou na frente da menina. Princesinha, eu te amo muito. E amo seu papai também. Mas ser mamãe é uma coisa muito especial que precisa de tempo para acontecer direito. Quanto tempo? Eduardo riu apesar da situação delicada. Não sabemos ainda, pequena. Mas por enquanto, que tal continuarmos sendo felizes como estamos? Tá bom, mas eu já decidi. Quando eu crescer, quero ser igual a Dona Marina. De volta ao apartamento naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Eduardo e Marina conversaram sobre o episódio no parque. Sinto muito se Sofia te deixou desconfortável, Eduardo disse. Ela tem essa mania de falar o que pensa. Não me deixou desconfortável. Na verdade, foi tocante. Marina se aconchegou no sofá ao lado dele. Ela nos vê como família, Eduardo. E isso te assusta? Um pouco. E você? Eduardo passou o braço ao redor dela. Também. Mas ao mesmo tempo nunca me senti tão completo. Mesmo sabendo que ainda temos muitos obstáculos pela frente. Especialmente sabendo disso. Porque significa que o que estamos construindo é real. Vale a pena lutar por isso. Marina se aninhou mais perto dele. Eduardo? Obrigada por hoje, por me incluir, por não ter vergonha de ser visto comigo, por deixar Sofia expressar o que sente. Obrigado você por estar disposta a fazer parte disso tudo. Por cuidar de nós dois com tanto carinho. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, olhando a cidade através da janela e pensando nas possibilidades que se abriam diante deles. Não era mais só sobre dois adultos se conhecendo. Era sobre uma família se formando de uma maneira não convencional, mas genuína. A tranquilidade que Eduardo e Marina haviam conquistado nas últimas semanas foi abruptamente interrompida numa quinta-feira de manhã. Eduardo estava tomando café quando seu celular tocou. Era Renata, sua cunhada e irmã de Isabel. Eduardo, preciso falar com você. É urgente. Bom dia, Renata. O que aconteceu? Posso ir aí hoje de manhã? Prefiro conversar pessoalmente. Eduardo olhou para Marina, que estava preparando o lanche de Sofia, e sentiu um aperto no estômago. Renata nunca ligava sem motivo, e sua voz estava estranha. Claro, que horas? Daqui a 1 hora. E Eduardo, é melhor estamos sozinhos para conversar. Depois de desligar, Eduardo ficou pensativo. Marina percebeu sua mudança de humor. Tudo bem? Minha cunhada quer conversar comigo. Pediu para estarmos sozinhos. Eduardo olhou para ela com preocupação. Renata sempre foi muito protetora em relação a Sofia. Desde que Isabel morreu, ela se sente responsável por zelar pela memória da irmã. Marina sentiu um frio no estômago. Você acha que ela sabe sobre nós? Não sei.
Mas Renata tem uma rede de contatos muito ampla. É possível que alguém tenha nos visto no parque. Uma hora depois, Renata chegou ao apartamento. Ela era uma mulher elegante de 45 anos, advogada bem-sucedida, sempre impecavelmente vestida. Marina a cumprimentou educadamente e se retirou para o quarto de Sofia com a desculpa de organizar os brinquedos. Como você está, Eduardo? Renata se sentou na sala com a postura rígida de quem vinha com uma missão. Bem, trabalhando muito, cuidando da Sofia. O de sempre. É sobre Sofia que eu vim falar. Renata cruzou as pernas, assumindo sua postura profissional. Recebi alguns comentários preocupantes. Que tipo de comentários? Sobre sua babá, Marina, não é? Eduardo sentiu todos os músculos se retesarem. O que tem, Marina? Eduardo, você está se envolvendo romanticamente com ela? A pergunta direta pegou Eduardo desprevenido. Ele considerou mentir por um momento, mas decidiu pela honestidade. Estamos nos conhecendo melhor, sim. Meu Deus, Eduardo. Renata suspirou dramaticamente. Você não percebe a situação em que isso te coloca? E a Sofia? Que situação, Renata? Uma mulher de classe social completamente diferente, sem educação formal, que trabalha na sua casa. Você não vê como isso pode parecer? Eduardo se levantou, irritado. Como isso pode parecer para quem? Para todo mundo, para seus sócios, para a sociedade, para a família de Isabel. Renata também se levantou. Eduardo, você é um homem rico, viúvo, com uma filha pequena. Existe um padrão de comportamento esperado de você. Padrão de comportamento? Eduardo riu amargamente. Renata, eu sou um homem adulto. Posso me relacionar com quem eu quiser. Não quando isso afeta minha sobrinha. A voz de Renata ficou mais dura. Sofia precisa de estabilidade, de referências adequadas, não de alguém que ela possa confundir com a mãe. Marina não está tentando substituir Isabel. Ela cuida da Sofia com amor genuíno. Amor ou interesse? Eduardo, seja realista. Uma mulher na posição dela, trabalhando para um homem como você. É óbvio quais são as motivações dela. Eduardo sentiu a raiva crescer. Você não conhece Marina. Não tem direito de julgar as motivações dela. Eu conheço o suficiente. Conversei com algumas pessoas, fiz algumas investigações discretas. Você fez o quê? Renata abriu a bolsa e tirou uma pasta. Marina Santos, 24 anos, de Poços de Caldas. Família de baixa renda, mãe doente, irmãos dependentes financeiramente dela. Abandonou os estudos para trabalhar. Não tem formação superior, nem perspectivas de carreira. Eduardo arrancou a pasta das mãos dela. Você investigou Marina? Como você se atreve? Eu me atrevo porque me preocupo com Sofia e com você também. Renata se exaltou. Eduardo, você está sendo ingênuo. Essa mulher viu uma oportunidade e está aproveitando. Chega, Renata. Eduardo jogou a pasta na mesa. Você passou dos limites. Não. Quem passou dos limites foi você. E se você não consegue enxergar isso, talvez seja necessário tomarmos medidas mais drásticas. Que medidas? Isabel me nomeou como tutora de Sofia em caso de algo acontecer com você. Mas o testamento também prevê a possibilidade de eu requerer a guarda se considerar que Sofia está sendo exposta a situações inadequadas. O sangue de Eduardo gelou. Você está me ameaçando. Estou te alertando. Se você continuar com esse relacionamento inadequado, serei obrigada a tomar as providências necessárias para proteger minha sobrinha. Nesse momento, Marina apareceu na sala. Ela havia ouvido parte da conversa e estava visivelmente abalada. Com licença, ela disse baixinho. Preciso buscar Sofia na escola. Não precisa, Eduardo disse rapidamente. O motorista pode buscar. Prefiro ir eu mesma. Marina pegou a bolsa, evitando olhar para Renata. Volto em 1 hora. Depois que Marina saiu, Renata se virou para Eduardo. Viu? Ela nem consegue ficar no mesmo ambiente que eu. Isso é sinal de quem não tem nada a esconder? Ela saiu porque você a estava humilhando. Eduardo, seja sensato. Essa situação não tem futuro. Você sabe disso. Mais cedo ou mais tarde, a diferença social entre vocês vai causar problemas. É melhor terminar isso agora, antes que Sofia se machuque mais. Eduardo se sentou pesadamente no sofá. Renata, eu tenho sentimentos genuínos por Marina, e ela por mim.
Não é o que você está pensando. Sentimentos podem ser confusos, especialmente depois de uma perda como a que você sofreu. Renata suavizou o tom. Eduardo, você é um homem bom, mas está vulnerável. É natural buscar companhia, carinho, mas Marina não é a pessoa certa para isso. E quem é a pessoa certa? Alguém do seu círculo social? Alguém com o pedigree adequado? Alguém que possa ser uma parceira de verdade, que entenda seu mundo, que possa contribuir para seu crescimento pessoal e profissional. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras de Renata. Parte dele sabia que ela tocava em medos que ele próprio havia tido desde o início. Pense na Sofia, Renata continuou. Ela precisa de uma figura materna que possa ser um exemplo positivo, alguém educada, refinada, que possa prepará-la para o futuro que a espera. Marina é uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza de que é. Dentro de suas limitações. Mas, Eduardo, você realmente acredita que uma babá do interior pode ser a madrasta adequada para a filha de Isabel? A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Isabel era médica, vinha de uma família tradicional, tinha formação superior, falava 3 idiomas. Como ele poderia não fazer comparações? Eu preciso pensar, Eduardo disse finalmente. É tudo o que eu peço. Pense com a cabeça, não com o coração. E lembre-se, Sofia vem em primeiro lugar. Sempre. Depois que Renata saiu, Eduardo ficou sozinho no apartamento, olhando a pasta com as informações sobre Marina. Ele não abriu. Não queria violar ainda mais a privacidade dela, mas as palavras de Renata ecoavam em sua mente. Quando Marina voltou com Sofia, encontrou Eduardo taciturno e distante. Como foi a conversa? Ela perguntou depois que Sofia foi brincar no quarto. Complicada. Marina se sentou ao lado dele, mas Eduardo não a olhou nos olhos. Eduardo, o que ela disse? Coisas que eu preciso processar. Sobre mim? Eduardo finalmente a encarou e Marina viu algo que a assustou. Dúvida. Marina, você pode ser honesta comigo sobre uma coisa? Sempre. No começo, quando você aceitou este trabalho, você sabia quem eu era, quanto eu ganhava. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Você pesquisou sobre mim antes de vir trabalhar aqui? Sabia sobre minha situação financeira? Eduardo... Marina tentou processar onde ele queria chegar. Eu soube que você era empresário, que tinha condições de pagar um salário decente. Mas isso não teve nada a ver com você se interessar por mim? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Marina se levantou, ofendida. Você realmente está perguntando isso, depois de tudo que vivemos juntos? Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente em conflito. Eu só preciso ter certeza, Marina. Preciso saber que seus sentimentos são genuínos. Meus sentimentos são genuínos. Marina elevou a voz, depois se controlou lembrando de Sofia. Mas pelo visto os seus não são, porque se fossem, você não teria dúvidas sobre os meus. Marina pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Eduardo se levantou para segui-la. Marina, espera. Não é isso. É exatamente isso, Eduardo. Sua cunhada plantou uma semente de dúvida na sua cabeça e você preferiu acreditar nela do que em mim. Marina se virou para encará-lo. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu confio em você completamente. Você nunca vai confiar em mim. Marina, por favor, eu vou buscar minhas coisas amanhã e vou procurar outro emprego. Você não pode ir embora. Posso sim. E devo. Marina abriu a porta. Explique para Sofia que a dona Marina teve que viajar. Ela vai entender. Eduardo ficou parado, vendo Marina sair de sua vida como ela havia entrado, de forma inesperada e definitiva. Só que, desta vez, ele tinha tido a chance de impedi-la e havia escolhido não fazer nada. A ausência de Marina foi sentida imediatamente no apartamento. Na manhã seguinte, Sofia acordou procurando por ela, e Eduardo teve que explicar, com o coração pesado, que Marina havia precisado viajar para cuidar da família. Mas ela volta hoje? Sofia perguntou, ainda de pijama, olhando em direção à cozinha, onde Marina costumava preparar o café da manhã. Não hoje, pequena. Amanhã, então? Eduardo se ajoelhou na frente da filha, tentando encontrar as palavras certas. Sofia, às vezes as pessoas precisam ir embora, mesmo quando não queremos. Mas a dona Marina prometeu que ia ficar enquanto a gente quisesse ela aqui. Sofia começou a chorar. E eu quero ela aqui, eu quero muito.
Eduardo abraçou a filha, sentindo-se o pior pai do mundo. Como explicar para uma criança de 6 anos que ele havia deixado o medo e o orgulho falarem mais alto que o amor? O restante da manhã foi difícil. Sofia recusou-se a comer o cereal que Eduardo preparou, insistindo que só a dona Marina sabia fazer direito. Ela chorou no caminho para a escola e pediu para o motorista passar pela casa de Marina, que ela não sabia onde ficava, mas tinha certeza de que deveria ser pertinho daqui. No escritório, Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para Marina. Como ela estava se sentindo? Havia conseguido outro emprego? Estava com raiva dele ou apenas decepcionada? Por volta do meio-dia, seu celular tocou. Era a diretora da escola de Sofia. Senhor Eduardo, Sofia está passando mal. Não é nada físico, mas ela está muito chorosa e pedindo pela babá dela. Seria possível alguém vir buscá-la? Eduardo cancelou todas as reuniões da tarde e foi pessoalmente buscar Sofia. Encontrou-a no escritório da diretora, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Papai, onde está a dona Marina? Eu preciso dela. Pequena, a dona Marina não pode vir agora. Por que não? Ela está brava comigo? Não, meu amor. Ela não está brava com você. Nunca ficaria. Então por que ela não vem? Eduardo não sabia o que responder. Como explicar que havia sido ele quem afastou Marina, que havia duvidado dos sentimentos dela, que havia deixado as convenções sociais pesarem mais que a felicidade dos três? Naquela noite, depois de muito esforço, Eduardo conseguiu fazer Sofia jantar e dormir. Ela chorou até adormecer, pedindo pela dona Marina entre soluços. Sozinho na sala, Eduardo pegou a pasta que Renata havia deixado, abriu-a pela primeira vez e leu as informações sobre Marina. Tudo o que estava ali ele já sabia. A família humilde, a mãe doente, os sacrifícios que ela fazia pelos irmãos. Nada ali diminuía a pessoa extraordinária que Marina era. Eduardo se deu conta de que havia sido um covarde. Havia permitido que os preconceitos de Renata contaminem seus sentimentos. Havia duvidado de Marina exatamente quando ela mais precisava de seu apoio. Pegou o celular e discou o número dela. Chamou várias vezes, mas Marina não atendeu. Tentou enviar uma mensagem. Marina, por favor, podemos conversar? Eu cometi um erro terrível. A resposta veio 1 hora depois. Não há nada para conversar, Eduardo. Boa sorte. Do outro lado da cidade, Marina estava no pequeno apartamento que dividia com as colegas, fazendo entrevistas de emprego pelo telefone. Havia saído da casa de Eduardo na quinta-feira e desde então estava procurando uma nova colocação. Como assim você saiu do emprego? Carla, sua amiga, estava incrédula. Marina, você amava aquela menina e o salário era ótimo. Às vezes as coisas se complicam, Marina respondeu, evitando entrar em detalhes. Complicam como? O patrão tentou algo? Não é isso, Carla. É só que não dava mais certo. Na verdade, Marina estava com o coração despedaçado, não apenas pela perda do relacionamento com Eduardo, mas principalmente por ter que abandonar Sofia. A menina havia se tornado como uma filha para ela, e sair assim, sem uma despedida adequada, estava sendo uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Na sexta-feira, Marina recebeu uma ligação de uma agência de empregos. Uma família na Zona Sul estava procurando uma babá para 2 gêmeos de 4 anos. O salário era menor do que Eduardo pagava, mas seria suficiente para suas necessidades. Quando posso começar? Ela perguntou. Segunda-feira, se você puder. A mãe quer conhecer você amanhã para uma entrevista. Marina aceitou. Precisava seguir em frente, por mais doloroso que fosse. No sábado de manhã, Eduardo acordou com Sofia subindo em sua cama. Papai, hoje é sábado. A dona Marina sempre fazia panquecas no sábado. Eduardo olhou para a filha e tomou uma decisão. Sofia, você quer ir visitar a dona Marina? Os olhos da menina se iluminaram. Posso? De verdade? Vamos tentar. Eduardo ligou para a empresa de recursos humanos que havia indicado Marina para ele meses atrás. Explicou que precisava do endereço dela para uma questão pessoal importante. A atendente hesitou, mas depois de muita insistência, forneceu a informação. 1 hora depois, Eduardo e Sofia estavam na frente do prédio simples onde Marina morava. Era um contraste gritante com o mundo onde eles viviam. Prédio antigo, sem portaria,
em uma rua movimentada da Zona Leste. É aqui que a dona Marina mora? Sofia perguntou, observando as diferenças. É aqui. Subiram 3 lances de escada até o apartamento 34. Eduardo bateu na porta, o coração acelerado. Uma das colegas de Marina atendeu. Pois não? Sou Eduardo Mendes. Gostaria de falar com Marina. A moça o reconheceu imediatamente. Marina não está. Saiu para uma entrevista de emprego. Uma entrevista? Eduardo sentiu o estômago apertar. Dona Marina arranjou um novo trabalho? Sofia perguntou, começando a chorar novamente. A colega de Marina ficou com dó da menina. Olha, ela foi numa família da Zona Sul. Disse que ia começar segunda-feira. De volta ao carro, Eduardo estava em pânico. Marina estava prestes a começar um novo emprego. Se ele não agisse rapidamente, a perderia para sempre. Papai, vamos procurar a dona Marina na Zona Sul? Não sabemos onde ela está, pequena. Mas você não pode ligar para ela? Ela não quer falar comigo agora. Sofia ficou pensativa por um momento. Papai, você e a dona Marina brigaram por minha causa? A pergunta direta da filha pegou Eduardo desprevenido. Por que você pergunta isso? Porque antes vocês ficavam se olhando com olhos de coração, e agora a dona Marina foi embora e você está triste. Eduardo parou o carro num posto de gasolina e se virou para a filha. Sofia, se eu pudesse fazer a dona Marina voltar, você ficaria feliz? Muito feliz. Mais feliz do mundo. Mesmo sabendo que talvez ela se torne mais do que uma babá para você, talvez se torne família de verdade. Sofia bateu palmas. Eu já falei que queria que ela fosse minha nova mamãe. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Então vamos lutar para trazê-la de volta. Naquela tarde, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida desde a morte de Isabel. Ligou para Renata e pediu para ela vir ao apartamento para uma conversa definitiva. Eduardo, que bom que você me ligou. Espero que tenha tomado a decisão certa sobre aquela situação. Tomei sim, Renata, e quero que você entenda uma coisa. Marina não vai sair da minha vida, nem da vida de Sofia. Se você tentar interferir, será você quem ficará de fora. Renata ficou visivelmente chocada. Eduardo, você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que nunca. Marina é uma mulher extraordinária. Ela cuida de Sofia com amor genuíno, me fez redescobrir a felicidade e traz luz para esta casa. Se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não nosso. Eduardo, seja razoável. Renata, Isabel está morta. As palavras saíram duras, mas necessárias. Ela não vai voltar. Eu tenho o direito de reconstruir minha vida e ser feliz novamente. Sofia também tem direito a isso. Mas uma babá, Eduardo. Uma babá que tem mais amor no coração do que muitas pessoas da nossa classe social. Uma babá que sacrifica tudo pela família, que trabalha honestamente, que trata minha filha como se fosse sua. Eduardo se levantou. E se você tentar tirar Sofia de mim por causa disso, eu luto contra você na justiça até o fim. Renata percebeu que havia perdido a batalha. Eduardo, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho absoluta certeza. E agora preciso correr atrás do meu erro antes que seja tarde demais. Depois que Renata saiu, Eduardo ligou para todos os contatos que tinha na área de recursos humanos, tentando localizar a família que havia contratado Marina. Finalmente, descobriu que se tratava da família Oliveira, que morava em Moema. Era domingo de manhã, quando Eduardo chegou ao endereço com Sofia. Tocou a campainha, esperando que não fosse tarde demais. Uma mulher de meia idade atendeu. Pois não? Senhora Oliveira? Sou Eduardo Mendes. A senhora contratou Marina Santos como babá? Sim, ela começa amanhã. Por quê? Eu preciso falar com ela. É uma emergência familiar. A mulher hesitou, mas permitiu que entrassem. Marina estava na sala, brincando com os gêmeos da família, ensinando-os a fazer origami. Quando viu Eduardo e Sofia, Marina ficou paralisada. Dona Marina! Sofia correu para ela, pulando em seus braços. Você sumiu, eu procurei você em todo lugar. Marina abraçou a menina, os olhos se enchendo de lágrimas. Oi, princesinha, que saudade eu estava de você. Por que você foi embora sem se despedir? Marina olhou para Eduardo por cima da cabeça de Sofia. Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão confusos. Eduardo se aproximou. Marina, podemos conversar?
Eduardo, eu não acho que... Por favor, me dá uma chance de explicar. A senhora Oliveira, percebendo a situação delicada, ofereceu seu quintal para a conversa. Os gêmeos ficaram entretidos com Sofia, que imediatamente se ofereceu para ensinar origami para eles também. Marina, eu cometi o maior erro da minha vida. Eduardo começou assim que ficaram sozinhos. Deixei que o medo e os preconceitos falassem mais alto que o amor. Eduardo, me deixa terminar, por favor. Você tinha razão. Eu não confiei em você quando deveria ter confiado. Duvidei dos seus sentimentos quando eles eram a coisa mais pura e genuína que já aconteceu comigo. Marina secou uma lágrima que escorreu. Você me machucou muito. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso, se você me der uma chance. Eduardo se aproximou mais. Marina, eu te amo. Amo sua força, sua generosidade, seu jeito de cuidar de Sofia, seu sorriso, sua determinação. Amo tudo em você. Eduardo. E Sofia te ama também. Ela não parou de chorar desde que você saiu. Não comeu direito, não dormiu direito. Você faz parte da nossa família, Marina. A família que a gente escolheu, não a que a sociedade espera que a gente tenha. Marina olhou para a sala, onde Sofia estava rindo com os gêmeos, ensinando-os pacientemente como dobrar o papel. E sua cunhada, e as pessoas do seu círculo social. Que se danem. A única opinião que importa é a nossa. A minha, a sua e a de Sofia. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, você tem certeza? Porque eu não aguento passar por isso de novo. Não aguento ser rejeitada mais uma vez. Tenho absoluta certeza. Tanto que... Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no quintal da família Oliveira, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina ofegou. Eduardo, o que você está fazendo? Marina Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e a mãe da Sofia oficialmente? Eduardo, você enlouqueceu? A gente nem... Nós mal nos beijamos. Eduardo riu. É verdade, fomos fazendo as coisas fora de ordem mesmo. Que tal corrigirmos isso agora? Ele se levantou e finalmente beijou Marina pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de amor e promessas, carregado de todos os sentimentos que haviam reprimido durante meses. Quando se separaram, Marina estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Isso é um sim? Eduardo perguntou nervoso. Isso é um sim, seu louco. Naquele momento, Sofia apareceu correndo no quintal. Vocês se beijaram, vocês se beijaram. Agora a dona Marina vai ser minha mamãe de verdade? Se ela quiser, sim, Eduardo respondeu, colocando a aliança no dedo de Marina. Eu quero muito, Marina disse, abraçando Sofia. Muito, muito mesmo. 6 meses depois. A cerimônia foi simples, no jardim do apartamento de Eduardo, que agora era o apartamento deles. Dona Conceição veio de Poços de Caldas, radiante por ver a filha tão feliz. Os irmãos de Marina também vieram, impressionados com o novo mundo em que ela estava inserindo a família. Renata compareceu, ainda relutante, mas tentando aceitar a nova realidade. Alguns amigos de Eduardo estavam presentes, e Marina se surpreendeu ao perceber que muitos deles a receberam com carinho genuíno. Sofia foi a dama de honra e estava absolutamente radiante. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se havia algum impedimento, ela gritou: "Não! Eles se amam muito e vão ser muito felizes." Todo mundo riu, incluindo Marina e Eduardo. Depois da cerimônia, enquanto os convidados comemoravam, Eduardo, Marina e Sofia se reuniram na varanda, onde tudo havia começado naquela noite chuvosa de inverno. "Obrigada", Marina disse, olhando para Eduardo. "Por quê?" "Por ter sido corajoso o suficiente para admitir que estava errado, por ter vindo atrás de mim, por ter escolhido o amor. Obrigado você por ter me dado uma segunda chance, por ter paciência com meus medos." Sofia, que estava entre os dois, olhou para o céu. "Mamãe Isabel, a dona Marina vai cuidar muito bem de mim e do papai. Você pode ficar tranquila lá no céu." Eduardo e Marina se entreolharam emocionados com a maturidade da menina. "E agora?" Marina perguntou. "Agora a gente vive feliz para sempre, igual nos filmes da Disney", Sofia declarou. Eduardo riu. "Não vai ser sempre fácil. Vamos ter desafios, discussões, momentos difíceis. Mas vamos enfrentar tudo juntos", Marina completou. "Juntos", Eduardo concordou beijando a esposa.
Para sempre, Sofia adicionou, abraçando os dois. E assim, na varanda com vista para São Paulo, uma família não convencional, mas genuína, selou seu compromisso de amor, superação e união. Marina havia encontrado sua casa e sua família. Eduardo havia redescoberto o amor e a coragem. E Sofia havia ganhado a mãe que sempre sonhou ter. O amor havia vencido todas as barreiras, sociais, econômicas e pessoais, e eles estavam prontos para escrever juntos os próximos capítulos de suas vidas.